A origem da corrupção. Ultimamente têm surgido sucessivamente casos de corrupção, o que está deixando a todos fartos dessa situação. Certamente nunca tem vindo à tona tantas ocorrências ao mesmo tempo como desta vez. Evidentemente, o julgamento imparcial realizado pelas autoridades mostrará quem são os inocentes e quem são os culpados. Entretanto, a gravidade do problema da corrupção não se esgota no simples julgamento. O que quero dizer é que, mesmo não se levando em conta os fatos recentes, vem se verificando desde tempos atrás escândalos dessa natureza como se fizessem parte de uma programação. Portanto, ainda que os casos detectados sejam julgados, isso não leva a uma solução definitiva, uma vez que é preciso extirpar a causa de forma radical e absoluta. É exatamente como se dá com as larvas que surgem no lixo. Trata-se da necessidade de limpeza do mesmo. Por conseguinte, não há outro método eficaz, e certamente esse, sem dúvida, é o maior desejo do povo também. O problema é que este desconhece o ponto vital dessa causa. Então, o que vem a ser esse ponto vital? É justamente o teísmo que os intelectuais mais abominam. Na realidade, é algo difícil de se lidar, pois mesmo a questão da corrupção tem sua origem no ateísmo, que é o oposto do teísmo. O ateísmo, sem dúvida, é o pensamento descabido que leva as pessoas a achar que, mesmo que pratiquem atos desonestos, se agirem com astúcia e não forem vistas, nada lhes advirá. Além do mais, quanto mais a inteligência humana avança, mais complexos se tornam os métodos que essas pessoas utilizam. Atualmente, a maioria acha que agir assim é a condição fundamental para ter sucesso na vida. O interessante, porém, é que quando se tenta colocar de fato essa forma de pensar em prática, nada corre como se espera. Por que será? Ainda que temporariamente pareça que tudo tenha corrido bem, mais cedo ou mais tarde a pessoa acabará sendo desmascarada, conforme podemos constatar ao observar o caso transcorrido recentemente. Talvez, de certa forma, as pessoas envolvidas tenham consciência disso, mas uma vez que seu pensamento está firmemente fundamentado na crença de que Deus não existe neste mundo, elas não chegam a compreender de fato. Por essa razão, mesmo que o desfecho do recente caso tenha se dado daquela forma, qual será o número de pessoas que realmente se arrependem? Não sabemos, mas a maioria deverá estar pensando: falhei porque o método empregado não foi bom, ou porque me faltou inteligência, portanto, da próxima vez agirei com mais habilidade para não ser apanhado de maneira alguma. Provavelmente este seja o pensamento natural do grupo dos ateus. Logo, para colocá-los totalmente nos eixos, é preciso fazer com que eles cultivem, por meio da religião, a ideia de que Deus existe. Não há em absoluto outro método mais eficiente. Enquanto os ateístas se encontrarem ocupando altas posições na sociedade, tal como ocorre hoje, as áreas empresarial e de funcionalismo público se assemelharão a um lago de água podre, lixo e lamaçal, expelindo gás metano de odor insuportável por toda a parte. Observando-se o caso ocorrido recentemente, nota-se que foi exatamente isso que se passou. Talvez o que tenha sido apurado até agora seja apenas a ponta de um iceberg, mas o prejuízo causado à nação e o aborrecimento gerado junto ao povo não foram nada insignificantes. Não é só isso, como também não podemos menosprezar a má influência que tudo isso exerce sobre a maneira de pensar da população. Obviamente, se os integrantes da alta esfera vivem no luxo, praticando más ações às escondidas, e se o dinheiro esbanjado pelos partidos e pelos políticos provém dos impostos pagos à custa do sangue e do suor do povo, creio que este não se sentirá motivado a trabalhar com seriedade. Por conseguinte, por mais que os dirigentes venham com belos discursos, o povo dirá que desta vez não se deixará enganar. O respeito de que até então esses dirigentes eram alvo
agora se transformará em desprezo. A consideração pelo país diminuirá e a organização social se enfraquecerá. São, pois, incalculáveis os danos que isso trará ao desenvolvimento da nação. Conforme pudemos ver, a causa é o pensamento ateísta. Assim, a erradicação deste pensamento é a chave da solução do problema. Para tanto, é preciso fazer com que as pessoas se conscientizem da existência de Deus por meio do trabalho dos religiosos. É preciso incutir nelas a sólida crença de que, mesmo que consigam enganar o próximo, não conseguirão enganar a Deus. Se conseguirmos implantar tal crença, não haverá em absoluto mais casos de corrupção. Os protagonistas do recente incidente são pessoas ilustres, de posição social, de renome e de respeitada inteligência que receberam educação superior. Contudo, fica uma dúvida. Por que agiram daquela forma? É exatamente devido ao seu pensamento ateísta. Daí se conclui que a educação e os estudos não têm relação direta com a ética. Como os planos foram habilmente arquitetados por pessoas consideradas dignas pela sociedade, pensava-se que eles não seriam descobertos. O fato é que uma coisa puxou outra e acabou se transformando em um grande escândalo, em consequência de pequeninas brechas, tais como buracos feitos por formigas em uma represa. Diante disso, só podemos acreditar que tudo foi justiça divina. Existe outro fator importante. O Japão orgulha-se de ser um Estado de direito. Pensando bem, isso é um grande equívoco, porque se um país é governado exclusivamente por leis, basta que os criminosos sejam hábeis para escaparem delas e fugirem à condenação, de modo que quanto piores os maus elementos, mais eles saem ganhando. Assim, detê-los por meio de jaulas chamadas leis significa tratar pessoas como animais. Ó pobre ser humano! O mais nobre das criaturas encontra-se em uma situação realmente lamentável. Se considerarmos o Japão uma nação civilizada, com certeza ele não merecerá essa denominação. Tenho dito sempre que a era atual é semi-civilizada e semi-selvagem. E provavelmente não há uma só pessoa que possa me contestar. Suponhamos, por exemplo, que uma carteira esteja caída bem na frente de alguém. Tratando-se de uma pessoa comum, se ninguém estiver olhando, certamente ela a embolsará. Quem não o faz de forma alguma é porque acredita na existência de Deus. Formar pessoas desse último tipo é a missão da religião. Entretanto, as autoridades e os jornalistas mantêm-se indiferentes à religião, considerando-a uma existência desnecessária. Por vezes taxam-na de supersticiosa e fazem tudo para que o povo se afaste dela. Tal atitude é realmente incompreensível. Desse modo, aqueles se tornam aliados do ateísmo e provavelmente constituem uma causa determinante do surgimento da corrupção. Por esse motivo, nestas circunstâncias, os governantes devem abrir a visão interior e tomar as devidas providências. Caso contrário, esses problemas extremamente desagradáveis jamais serão exterminados e, sem dúvida, será um grande obstáculo para o progresso da nação. Se mesmo lendo minhas palavras e, como de costume, não derem ouvidos ao problema, ninguém poderá garantir que não chegará o dia em que terão de se arrepender amargamente. Atualmente, a nação está incrementando a educação e desenvolvendo outras instituições em um esforço para desenvolver a inteligência e melhorar o sentimento humano. Todavia, enquanto não se exterminar pela raiz o pensamento ateísta, que é a principal causa do problema, será como tentar pegar água com uma peneira. Obviamente, os educandos tentarão tornar o conhecimento adquirido mais para o mal do que para o bem. E o esforço do país para progredir seria uma insensatez tão grande que não há palavras para expressá-la. A melhor prova disso está no crescente aumento do número de crimes intelectuais à medida que a cultura se desenvolve.
Por essa razão, desejo alertar os intelectuais do mundo inteiro. Jornal Eco, número 250, em 3 de março de 1954. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.